né? Então, existem até algumas coisas bizarras que o pessoal, né? Uma aluna, numa aula que eu estava lecionando, falou: professor, é verdade que no dia de batizado tem que matar uma galinha? Tem? Eu falei: Olha não, não isso. tem nada a Olha ver. as Tipo, fake news aí. não sei de onde surgiu isso. Não, não é uma festa, é uma confraternização. Então, a capoeira. O capoeirista tem a sua religião, mas não tem esse vínculo. A gente respeita a história da capoeira, a história dos negros africanos, o que eles cultuavam na época, mas você pode ter sua religião. Só que é difícil quebrar isso na escola, porque muitos já vêm com a mente fechada. Quando eu tenho oportunidade, que nem ontem eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente faz um preparo antes, né? Com Antes de ir para certeza. a prática, você tem que chegar a conversar sobre isso. E outra coisa que eu converso muito sobre a violência. Porque escola pública é um pouco complicado. E quando eu chego com a proposta de luta, principalmente capoeira na escola pública, você falou do filme Esporte Sangrento. Quem não teve oportunidade de assistir, provavelmente tem no YouTube. É um filme muito antigo, só que ele fala de um contexto de uma cidade muito violenta, É né? muito parecido com o que acontece às vezes hoje em dia, né? Isso, exatamente. E eu lembro dessa cena do filme, que o diretor da escola fala: Meu, esse pessoal aí já se batem, você vai ensinar eles a lutarem. Sim. E aí o Messi chega com toda essa. Não, mas existe todo um mecanismo, eles estão se respeitando. Tem a briga e tem a luta, Tem uma né? hora que eles brigam, um acerta o outro dentro da roda e eles se cumprimentam. E ele já fala: Olha, antigamente isso aqui ia ser um motivo para guerra. Hoje, eles se respeitam hoje, isso através da capoeira. E aí, quando você chega com essa proposta na escola, os professores, na sala dos professores, alguns, infelizmente, ainda falam: esses alunos já se batem o tempo inteiro, você É, vai ensinar eles a bater. E não é essa a ideia. A não. ideia é exatamente ao contrário, né? A gente tem todo um trabalho de explicar o que é luta, qual é a função do lutador, né? Que a ideia é ele aprender a se defender, é ele ter autonomia e nunca ser uma pessoa, o agressor. Então a gente tem todo um trabalho ali, todo um Todo um mecanismo. Então não é processo só chegar, vou ensinar luta, vou ensinar capoeira. E a primeira barreira a se quebrar é dentro da sala dos para professores. você ver. E Aonde não deveria não ser, né? deveria. E depois com os alunos. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É É difícil. engraçado Na essa verdade, você situação. vai fazer o inverso ali. Às vezes dá certo primeiro fora, depois dentro da gestão, Exata, eles começam a ver. exatamente. Aí quando você começa a perceber os resultados ali, aí já fica mais Aí, fácil. tá vendo? Ó, e Deu tal. certo, E né? às vezes o mérito que é da capoeira, não, mas é que eu acho que não foi por isso, não. Foi por outra coisa, sabe? E ainda tem essa. Desmerecem, né? Infelizmente. Mestre, você escreveu materiais ali alinhados à BNCC, né? Que de certa forma, ele tenta alinhar o conteúdo educacional do nosso país, né? Você sentiu que estava adaptando a capoeira ao sistema ou ensinando o sistema a entender a capoeira? O Com, que que você percebeu com ali? certeza ensinando o sistema a entender a Que capoeira, porque a bacana. capoeira já tem muitos elementos que hoje estão na BNCC, do jeito que escreveram a BNCC. Ela fala bastante a BNCC de fruir, né? Que é uma questão de experimentação. Então a gente consegue, com muitos elementos da capoeira, como a gente já até falou aqui, fazer essa fruição em diversas áreas, tanto da linguagem quanto da matemática, inclusive com a música. Tem aquela música que fala, né? É, 3 e 3, 6, 3 e 3, 6, 6 e 3, 9, 9 e 3, 12. Dá até para fazer a tabuada com a capoeira dentro da parte da matemática com a BNCC. Então a gente foi entendendo que a capoeira já está pronta, né? A gente que às vezes ainda não entende o que extrair dela como profissional. Então eu tentei pegar as competências, li todas as competências, tanto que se você for ver depois no livro, tem competências de arte, tem competências de história, tem competências da áreas de linguagem, tem competências de diversas áreas ali que a gente pode utilizar dentro da capoeira. E quando você chega com um trabalho desse, pô, um livro de capoeira alinhado à BNCC, nunca vi. A direção já pega, já fala, opa, tá diferente aqui. Totalmente. E essa ideia, esse livro que a gente fez, eu falo a gente porque dentro É esse desse... aqui? Sim, sim, esse Ah, aqui. não sei se a câmera consegue pegar, a câmera um ali, ó. Esse é o livro do mestre. Isso. E você estava falando que você consegue adaptar, inclusive, para a história do próprio mestre, que ele quer trabalhar. Cara, que Exatamente. magnífico isso, Até a hein? gente fez, eu fiz um para uma galera da Irlanda, de Portugal. Aqui, logicamente, dentro tem o contexto da minha escola,
tem a minha graduação aqui, tem a minha história, mas se as pessoas quiserem, a gente pode fazer a adaptação e colocar da forma que ele quiser ali, porque em outros países não usa BNCC. Que trabalho maravilhoso, hein, Né? mestre? Depois, esse é seu, inclusive. Grau, tô muito feliz, cara. Depois dá uma olhadinha e dá o retorno pra gente aqui, Show. que eu sei que você vai contribuir bastante com isso. Com certeza. Né? Então a gente, quando a gestão vê esse tipo de trabalho, fala, opa, então legal, acho interessante. E a gente começa a trabalhar dentro disso. E esse material, ele é meio híbrido, eu chamo ele de híbrido, porque serve tanto para o professor, quanto que em eventos que eu faço, as crianças gostam, porque tem parte de pintura, tem parte de palavra cruzada, né? Depois você vai dar uma olhada que você vai ver. Tem fala de Mestre Bimba. Eu criei aqui uma história do Saci Pererê, que conta do respeito ao mestre, né? Dessa questão da oralidade. Então a gente vai usando elementos da cultura brasileira, que a capoeira é a base ali, né? E colocando essas coisinhas e os alunos vão conseguindo fazer. Então serve tanto para o profissional, que quer ter uma sequência de metodologia, mas serve também para o profissional, até para às vezes para o professor de capoeira que trabalha na escola, entre aspas, comercializar isso, que os alunos tenham um livro didático de capoeira. Pensou que legal? Top. Um livro didático de capoeira que os alunos possam... Pessoal, hoje abre o livro na página tal. O aluno vai lá e desenvolve o trabalho. Nossa.